A paz do Senhor Jesus, aos nossos irmãos em Cristo que podem estar conosco neste momento, aqueles que também têm perseverado e visualizar os nossos vídeos, o que nós agradecemos ao nosso Deus pela presença de cada um, também daqueles irmãos em Cristo que não podem estar no momento e que nos comunicaram a sua ausência, mas que o Senhor também os tenha abençoado. E somos gratos a Deus também por esta oportunidade de estarmos juntos, poder compartilhar a santa palavra do Senhor. Que o Espírito Santo fale com cada um de nós, porque o Senhor é aquele que sabe e conhece todas as coisas, todas as nossas necessidades. Vamos inicialmente orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu és aquele que sabe e conhece todas as coisas, porque todas as coisas foram por Ti criadas e todas as coisas lhe estão sujeitas e lhe obedecem. E nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos no precioso e santo nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, por esta oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em nome do teu Filho, por causa do teu amor incondicional, com mais uma semana de bênçãos a cada um de nós, nos concedendo ultrapassar todos os obstáculos, todas as dificuldades, e chegamos até aqui e somos gratos a ti pela saúde e as forças, o alimento e o pão de cada dia, o nosso local de trabalho por ti abençoado, guardado, protegido, santificado. E que o Senhor esteja conosco nesta oportunidade. Que teu Espírito Santo alegre o nosso coração, que os nossos louvores também sejam por ti agradecidos ao nosso Deus, por ti recebidos com alegria, ó Senhor. E te bendizemos e te louvamos e te agradecemos, Pai, por esses poucos minutos. É no nome santo de Cristo Jesus, teu Filho amado, que nós pedimos a tua presença santa, nos auxiliando, ó Senhor meu Deus, nos capacitando para proclamar o teu santo nome. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então, nossos irmãos queridos, hoje, o último domingo do mês de junho, e que hoje nos lembramos pela manhã no culto estivemos presentes, nos lembramos das crianças e que, claro, todos nós já conhecemos aquela passagem, mas é sempre bom lembrar que o Senhor tem um cuidado especial pelos pequeninos e nós que temos os nossos netos pequenos, nós louvamos a Deus e agradecemos a Ele. Mas o nosso tema hoje é o chamado de Jesus. Sabemos que o Senhor Jesus é quem nos chama, e não nós é que buscamos a presença dele por livre e espontânea vontade, mas o Espírito Santo toca no nosso coração e que possamos sempre atender ao chamado do Senhor e responder ao chamado do Senhor. Nesse texto nós vamos ver o chamado do Senhor de homens que não conheciam ao Senhor ainda, com intimidade. Pode ser que conheciam sim o Senhor, mas o Senhor os chamou para essa grande e maravilhosa obra, a qual Deus concedeu ao Filho para fazer aqui na terra. Então, o Senhor Jesus se utilizou de homens como você e eu para fazer esta obra, que é a obra do nosso Deus através de Cristo Jesus na terra. O nosso texto está registrado no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, do versículo 14 ao 20. Então, lembrando que essa passagem não foram as primeiras pessoas ao qual o Senhor Jesus escolheu. Essa foi já uma segunda oportunidade. Anteriormente, ele já havia feito. Mas vamos nos deter a esse texto. Marcos capítulo 1, do versículo 14 ao 20, assim está escrito. Aquele que estiver em mãos da sua Bíblia pode ler
juntamente. 14. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se de seus pecados e creiam no Evangelho. 16. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando com suas redes. 17. Jesus lhes disse: venham comigo e eu ensinarei a vocês a pescar homens, pescar gente, pescar pessoas, depende da versão. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as suas redes. Jesus chamou os dois e eles deixaram Zebedeu, o seu pai, e os empregados no barco e foram com o Senhor, e foram com ele, com o Senhor Jesus. Então, uma chamada eficaz e uma resposta instantânea. Por esse texto já podemos compreender isso. O que muitas vezes não ocorre na vida de muitas pessoas. No meu caso, muitas pessoas sabem que eu demorei muitos anos, então, para responder ao chamado do Senhor Jesus. Ele não chamou uma vez somente. Não sei contar qual foi o número de vezes, mas finalmente o Senhor então tem nos alcançado e estamos aqui pela graça do nosso Deus. Temos dois hinos da nossa harpa cristã para louvar ao Senhor, o hino de número 303, que tem por título Precisamos de Jesus. Já que vamos falar do nosso chamado ao trabalho do Senhor. Ok? Vamos louvar ao Senhor. 1, 2, 3. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Para obter perdão, plena salvação, tu precisas de Jesus. Para caminhar firme sem errar, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma, muito veraz, tu precisas de Jesus. Na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. E eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. E eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz.
tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Amém? Então, na perseguição e na tribulação. Apenas esclarecendo o que não louvei corretamente. Na perseguição, precisamos sim. Na tribulação, igualmente. E nos dias de bênçãos, também, da mesma forma, em todos os instantes da nossa vida. O segundo hino, de número 196, 196, tem por título A Flor Gloriosa. O lírio dos vales, a rosa de Saron, também conhecida. Essas palavras são conhecidas na Bíblia. 1, 2, 3. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. E eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai depressa, vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, Ele é. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Glória a Deus. Então, em todas as situações, em todos os momentos da nossa vida, declarar que o que é mais precioso e que deve ser o mais precioso para cada um de nós é o Senhor Jesus. Acima de tudo, nós podemos ter familiares excelentes, irmãos em Cristo maravilhosos,
há uma família, filhos, mas o mais precioso é Cristo Jesus para nós. Muitas vezes as pessoas não entendem, mas são não há comparação, são 2 coisas distintas, né, o nosso amor para com os nossos semelhantes e o nosso amor para com o nosso Salvador. Por isso que louvamos desta forma: "Precioso para mim é Jesus". Amém. Então, nesse momento, eu gostaria de lembrar aos irmãos que, hã
Alô? Amém. Oi. Então, o nosso irmão Anderson agradece ao Senhor e pede as vossas orações pelo seu local de trabalho e que, muito devido ao calor, e que o Senhor dê forças, dê saúde e permaneça com eles, que esta semana eles estarão iniciando o turno de trabalho à noite. Keiko, por gentileza. Também essa agradecimento pela semana que passou, né? Foi bem fraco, né? Tá melhorando um pouquinho, né? Tá fraco ainda, a gente não sabe como é que vai ser essa semana que vai começar, né? Mas que Deus abençoe e que consiga voltar ao normal. Que melhore. Amém. Mas agradecer. Nishimura, Yodai, obrigado. Bom dia. 暑くなってきて、仕事が汗かいて大変なんですけどね、少しずつ耐えながらやってます。無事にできたので感謝します。ありがとう。今、固めたけはもうだいぶダメだったんだけどね、イスラエルとイランとアフガニスタンとロシア、そうです。パキスタン、紛争が続いてるんですけども、少しでも抑えられるように、またいらっしゃるじゃないですか。情勢があまり良くないんで、気をつけながら恥を取ってほしいなと、お祈りだけですけど。Amém, Jesus. 感謝。失礼します。Amém, Senhor. ありがとうございます。Minha cunhada, por gentileza. Oi, paz do Senhor. Amém, Jesus. Meu marido, ele está bem, graças a Deus. Tá muito calor, né? Porque ele trabalha fora. Mas ele está bem, graças a Deus. Amém, Jesus. Ele estava com chikungunya, mas agora ele está tomando remédio e está melhorando, graças a Deus. Então ele pede oração. Está tendo guerra agora, né? Sim. E lugares onde está assim, né? Querendo fazer guerra também, né? Aqui na Ásia está pegando fogo, né? A Ásia e Europa também, né? América, né? Pegando fogo, né? Meu Deus. Vamos orar então. Mais algum pedido? Orações, né? Porque os líderes, né? Tenham bastante sabedoria, né? Muita sabedoria, calma, paciência. Jesus. Amém. É isso. E nós agradecemos por tudo, por todas as coisas, né? Por todas as bênçãos. Amém, Jesus. Sempre. Muito grato, então. Deus abençoe. Então está conosco a irmã Luzinete. Senhor, Paz do Senhor Jesus. Oramos por tudo que é e tem feito em nossas vidas, né? O Senhor é maravilhoso, tem cuidado de nós, os livramentos dele. Também peço pelos meus pais, para que Deus continue abençoando. E pelo meu sobrinho Rafael. Amém. E pelo nosso Brasil também, né? Para que nos dê. Amém, irmã Luzinete. Muito grato, irmã Luzinete. Isso. Irmã Mieco, por gentileza. Boa noite, a paz do Senhor. Eu também tenho que só agradecer a Deus por tudo e todos. Lembrar das pessoas ausentes, né, dos nossos familiares ainda não alcançados. E também não se esquecer do culto de senhoras de quarta-feira. Em nome de Jesus, amém. Então, lembre-se de, se possível, estar compartilhando a palavra do Senhor àqueles que não conhecem. E este é, com certeza, o dever de todo cristão,
compartilhar esta maravilhosa bênção do Senhor que tem concedido a cada um de nós na nossa vida. E devemos fazê-lo com alegria, compartilhando a palavra do Senhor, sempre, em todos os momentos. E orando em favor uns dos outros, porque assim também é um mandamento da palavra do Senhor, orar uns pelos outros e pelos dirigentes da nação a qual o Senhor tem nos concedido, também das nações onde existem os teus servos que passam por dificuldades. Então, vamos orar juntos. Senhor soberano, Deus e Pai, ó Deus justo, santo e bom, o Senhor está no controle de todas as coisas e nada lhe é oculto, e sabes e conhece os dirigentes de cada nação desta terra. E eles não podem fazer nada sem a tua permissão. Tu és aquele que permite para que muitas vezes os teus filhos sejam corrigidos no seu modo de andar, na sua vida cristã. E nós pedimos esta presença santa, abençoando a cada um dos teus servos, dos teus filhos, do teu povo, aonde estiverem, no nosso querido país, no Brasil, aqui nesse país a qual o Senhor tem nos trazido, a esses países da Ásia, da Europa, da África, aonde, Senhor meu Deus e Pai, estiverem os teus filhos, ali carecemos da tua presença, porque o Senhor é aquele que proverá todas as coisas àqueles que amam a tua palavra, que lhe obedecem e buscam cumprir o teu querer e a tua vontade com alegria. Ao nosso irmão Melvin, nossa irmã Renata e a sua filha Débora, que não pode estar conosco, continua abençoando esse casal, essa jovem, e que o Senhor conceda alegria e paz a estes corações. No santo nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos e te pedimos estas bênçãos igualmente para o nosso irmão Carlos, que não pode estar conosco, a Harumi, aos familiares do nosso irmão Carlos, aos familiares da irmã Harumi, ser com cada um deles, ó Senhor, no seu local de trabalho, fazendo prosperar o trabalho das mãos de cada um desses teus filhos, que com alegria também tem contribuído e colaborado para a disseminação desta palavra tão grande e maravilhosa que é o teu santo evangelho. Nós te bendizemos e te agradecemos, ó Deus justo, santo e bom, pelo nosso irmão Sebastião, a nossa irmã Leia, que tem estado conosco, mas hoje estão impedidos de estarem aqui conosco ao vivo. Mas o Senhor esteja ali, onde estiverem, abençoando o lar, aos familiares, o trabalho das mãos de cada um deles. No santo nome de Cristo Jesus, te pedimos esta presença santa. Ao nosso irmão Anderson, que está conosco, a irmã Keiko, que também tem nos concedido esse privilégio de estarmos juntos, alegres na presença do Senhor. E nós te pedimos as tuas bênçãos, Pai, continuamente para este lar, para esta família, estendendo as tuas bênçãos aos familiares do nosso irmão Anderson, dos familiares da Keiko, aos nossos irmãos em Cristo queridos que estão ali em São Paulo. Abençoa-os por misericórdia, permanece com eles. Nós te pedimos as tuas bênçãos, ó Deus justo, santo e bom, em favor do nosso cunhado Nishimura, da minha cunhada, que o Senhor esteja concedendo saúde e forças devido ao calor, Senhor, meu Pai, devido à idade, devido ao local de trabalho ser externo. Abençoa, Pai, esse teu filho, para que ele possa ter saúde e forças e trabalhar na tua seara também com alegria, como tem feito. Somos testemunhas vivas de que ele trabalha na tua obra aqui, Senhor, meu Deus, juntamente conosco, assim como a minha cunhada fica com eles. Ó Pai amoroso, por amor e em nome de Cristo Jesus. A nossa irmã Luzinete, Senhor, meu Deus, que tem estado conosco. Abençoa o seu lar, a sua família, ao seu esposo, aos seus filhos, ao seu pai, à sua mãe, à sua irmã, aos familiares da nossa irmã Janete, igualmente aos familiares do Donizete, ao nosso irmão Donizete. Que o Senhor esteja ali abençoando a cada um desses teus servos. O nosso irmão Eric, que não pode estar conosco, a Kátia, abençoa, Senhor, meu Deus e Pai, a esses teus filhos com todas as tuas bênçãos, e te louvamos e te agradecemos por mais um ano de vida desse teu filho. Que o Senhor ali esteja abençoando ricamente como tem feito.
e que o Senhor seja com eles, igualmente tem sido com cada um de nós. Não porque merecemos, mas porque és um Deus bondoso para conosco. Continua com os nossos familiares, na solução de cada dificuldade, de cada problema. Ó Senhor, muitos com problemas de saúde, alcança-os ali, Senhor, com a tua cura, a tua libertação, a tua restauração, a tua renovação, ó Pai, tanto física como espiritual. Continua e permanece com cada um deles, ó Senhor, com as nossas irmãs em Cristo, que têm sido bênçãos em tuas santas mãos, no culto de oração das nossas irmãs, que o Senhor esteja abençoando a cada uma, segundo a tua graça, que as tenha alcançado, eu tenho certeza. Permanece com cada um de nós, concedendo a tua proteção, o teu cuidado, o teu livramento. Tu és Senhor de todas as coisas e tudo está debaixo do teu querer, da tua vontade e do teu controle. No nome de Cristo Jesus, permanece conosco, Senhor meu Pai, e é no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor Deus. Amém, Senhor Jesus. Muito grato. Ó, irmãos queridos, desculpe aí algumas, como sempre, algumas dificuldades inesperadas, mas o Senhor tem nos permitido, então, continuar e agradecemos ao nosso Deus. E vamos, então, aqui ao nosso texto, que temos visto e que o Senhor tem concedido que possamos, então, compartilhar com alegria com os irmãos este texto do livro do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, do versículo 14 ao 20. Então, o ministério público do Senhor Jesus está apenas começando. Então, ele foi, como se diz, foi autorizado, não é a palavra, não me vem na memória, pelo nosso Deus, lhe foi foi concedido este ministério público, ou seja, publicamente, não que ele não tenha feito nada que não seja no ministério público, claro, com certeza, não, muitas coisas não estão registradas, mas ele está começando aqui o seu ministério junto a aqueles que ali estavam perto de onde ele morava. Então, um dos seus primeiros atos é escolher alguns homens para auxiliarem sua obra. Então, como eu disse, essa não foi a primeira oportunidade que isso ocorreu, este texto já é uma segunda oportunidade, e ele está chamando, e ele chama, e estava chamando nesta oportunidade, nesse texto, homens como você e eu, para realizarem a extraordinária obra de Deus na terra. Poderia ter escolhido anjos? Sim, seriam bem mais fiéis do que eu. Mas ele nos concedeu este privilégio e sabemos que é alegria para muitos, aqueles que fazem com alegria no coração. Então, se você fosse escolher pessoas para estarem com você, te auxiliando em alguma tarefa, você ia escolher quem? Que tipo de pessoas você ia escolher? Ou muitos têm esta oportunidade, até dentro da igreja, de escolher pessoas para trabalhar ao seu lado, para auxiliarem na obra do Senhor. Então, como nós escolhemos? Bom, talvez nós iríamos escolher pessoas de grande conhecimento. Não tem pecado nenhum, não estou dizendo que não é para escolher pessoas de grande conhecimento. Se possível, assim faça. De grande sabedoria, também é importante. Ou de outras aptidões. Nós iríamos naturalmente buscar essas pessoas. Então, se alguém vai trabalhar, se eu estou precisando de uma pessoa em determinada área, eu vou buscar alguém que já tenha um certo conhecimento, alguém que já tem aptidão para aquilo que eu estou buscando um auxílio.
não tenho pecado nenhum, como eu disse. Tudo muito natural. Mas o Senhor Jesus não escolheu pessoas e não escolhe pessoas por causa dos seus valores ou virtudes. Muito pelo contrário, no meu caso. E também ele não levou, neste texto, e também não leva em consideração os nossos defeitos e as nossas limitações. Então ele viu que essas pessoas eram e estavam fazendo algo completamente diferente daquilo que ele queria que eles fizessem e que eles passaram a fazer depois do chamado de Cristo Jesus. Então, não houve a necessidade dele considerar, bem, esses aí não entendem nada, esses, assim como Moisés. Então Deus escolheu Moisés, mas ele era alguns dizem que era meio gago, não está escrito isso na palavra, mas ele era duro da boca, ou talvez não era assim muito maleável, mas Deus escolheu ele, e veja o que aconteceu. Mas nós já vamos falar por quê, é claro. Então, o Senhor não levou em consideração as limitações daqueles homens. E assim ele é, e ele trata com cada um de nós, desde que nós coloquemos o nosso coração para que o Senhor possa trabalhar através de cada um de nós. Então, o chamado do Senhor Jesus, evidentemente, tem sempre algumas características. Claro que ele não trabalha de uma forma homogênea, ele age de multiforme, que nós chamamos, multiforme graça, então de várias maneiras. Mas existem algumas características do chamado do Senhor Jesus. Então vamos ver algumas dessas características que ocorrem com frequência na vida daquelas pessoas que são chamadas para proclamar o Evangelho. O Senhor Jesus nos chamou para quê? Então já tem que ter isso em mente. E ele chamou é para fazer aquilo que ele veio fazer, para compartilhar as boas novas de salvação. Então, o seu chamado, ele é, primeiramente, ele é pessoal. Então, ele chamou apenas esses 4 homens nesta oportunidade, apesar de haverem outros homens com eles, como está escrito no texto. Então, o Senhor chamou pessoalmente apenas 4 homens daqueles que estavam ali. Ele poderia ter chamado já, talvez tivesse 12, ele já teria reunido os 12? Poderia, com certeza. E ele iria capacitar os 12? Também. Mas ele, por alguma razão soberana, ele então chamou pessoalmente apenas aqueles 4, não? 4 homens. O chamado do Senhor Jesus é uma questão pessoal. Por quê? Porque ele nos trata individualmente, não é por grupo, não é por uma quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Não, o Senhor sempre nos chama individualmente, isso se tratando de que nós chamamos de uma questão pessoal. Então, quando o Senhor chamou Pedro e André, eles estavam trabalhando, assim como Tiago e João, é claro. E nas suas atividades, naquilo que eles sabiam fazer. Então, esses homens sempre foram pescadores, pelo que nós sabemos. Mas, a partir desse chamado do Senhor Jesus, eles passaram a ser pescadores de homens e ocupados com a evangelização. Porque está escrito, eu vou fazer vocês, então é obra do Senhor, fazer pescadores de homens. Então não é de cada um de nós. Claro, volto a dizer, precisa pessoas de inteligência, com sabedoria, com discernimento, com humildade. Sim, são pré-requisitos e características boas, mas o Senhor chama todo tipo de pessoa. Ladrão, enganador, roubador, mentiroso, ele chama todos. A salvação veio para todos. A partir desse chamado, então, eles que eram pescadores passaram a pescar
homens, a buscar homens e mulheres, e deram a sua prioridade para a evangelização. Tiago e João também estavam consertando as suas redes. Então, agora eles querem o quê? Eles querem que nenhum dos homens fiquem sem a salvação. Proclamavam igualmente. Então querem agora o quê? O progresso, o crescimento e a edificação da Igreja de Cristo. Eles não estavam nem preocupados. O assunto deles era a pescaria, peixe, que é o que eles faziam. Então, não é o que eles passaram a fazer. Então, passaram a estarem preocupados com a evangelização de pessoas, com aumentar o número de pessoas que conheciam a palavra de Cristo, proclamar o Evangelho de Cristo e a edificação da igreja, para que a igreja fosse edificada na palavra de Deus. Então, esse é um dos propósitos, então, dessas pessoas. Então, sempre que o Senhor Jesus nos chama, Ele também nos capacita individualmente para um propósito específico. Então, Deus capacitou a Moisés, que não queria ir. Manda outro. Tem aí, esse aqui fala melhor que eu, é mais capacitado. Ele falou, não, eu escolhi você, agora é você. Não, ele não fez isso, é claro. Eu estou dizendo. Então, sempre que o Senhor nos chama, se Ele chamou você para fazer algo na obra do Senhor, então Ele vai o quê? Ele vai capacitar individualmente a cada um. Para quê? Para um propósito específico vindo dele. Não é para o propósito que eu quero. E Ele faz isso como? Apesar dos nossos pontos fracos, que temos todos. Mas Ele vai o quê? Vai capacitar. Para Ele não tem ponto fraco que Ele não possa fortalecer. Então Ele nos usará para fazer a sua obra, desde que nós estejamos dispostos a responder ao chamado do Senhor. Senhor, usa-me a mim. Aonde? Ele vai mostrar. Então, pessoas com diferentes dons têm sempre um lugar para trabalhar na obra de Deus na terra. Cada um tem um dom de alguma coisa. Eu não sei fazer isso, mas o outro sabe. Então, a igreja não é um corpo que é formado de diferentes membros. Então, cada membro do nosso corpo tem uma função. A mão não serve para ouvir, nem a orelha serve para escrever, por exemplo. Então, cada membro tem a sua função. Então, devemos estar fazendo aquilo que o Senhor nos capacitou a fazer. E também estar no lugar onde Ele nos colocou. Eu quero trabalhar na igreja, mas eu quero ir para tal cargo. Bom, aí se você quer ir, mas não foi capacitado pelo Senhor, Ele quer que você vá em outro lugar. Então, igualmente na nossa vida extra, fora da igreja, nossos deveres e afazeres da nossa vida, do dia a dia. Então, devemos buscar a direção do Senhor. O que fazer? Faço isso ou faço aquilo? E obedecer à resposta dele, porque ele vai capacitar a fazer aquilo que ele está colocando à nossa frente. Então, e também no lugar aonde ele nos colocou. Eu não gosto. Muitas vezes pode até não gostar, mas depois nós vamos ver que era o melhor que o Senhor tinha para nós e eu queria até às vezes o pior. Eu sei exemplos desse tipo de coisa. Então, é sempre bom saber onde o Senhor quer nos colocar e eu também vou estar naquele lugar fazendo aquilo que Ele quer. E não no lugar que eu quero, fazendo aquilo que eu quero. Na obra do Senhor não é possível esse tipo de atitude. Então, o Senhor Jesus não está à procura de pessoas preguiçosas para realizar a sua obra. Esse grupo está fora. Então, o Senhor vai escolher, Senhor, usa-me a mim, mas eu vou ficar aqui tomando água de coco na rede.
Ah, então vai continuar aí, porque o senhor não vai usar, não. Então, alguns querem que o senhor os use. Sim, todos nós gostaríamos que o senhor nos use de uma forma ou de outra. Mas, muitas vezes, ficam sentados esperando ele chamar. Assim como uma pessoa, já há alguns anos atrás, queria encontrar um emprego aqui. Eu falei, mas está procurando emprego? Não, estou esperando em casa. Ah, bom, então, só se o emprego vier aí, bater na sua porta, não sei como. Não tem que sair atrás, tem que buscar. Na nossa vida diária não é assim? Temos que buscar. Também na obra do Senhor, nós devemos buscar ao Senhor e Ele com certeza vai nos chamar se nós demonstrarmos interesse. Então é só olhar ao redor e ver que podemos estar trabalhando em vários lugares, tanto na vida secular como na casa do Senhor. O Senhor sempre nos mostra o que fazer e onde fazer. Então, foi o que eu falei há um minuto atrás. Ele vai capacitar para fazer aquilo naquele lugar. Ah, mas eu quero ir na igreja tal. Mas você não precisa ir na igreja A, você pode ir na igreja B, porque é lá que o Senhor vai te abençoar. Então, o Senhor sempre vai nos mostrar, desde que nós nos coloquemos à disposição diante dele, buscando a solução daquela dificuldade, daquele problema, daquilo que temos em mente, que fazer e onde fazer. Então, se você quer que o Senhor te use, trabalhe aonde você está. Dentro da obra do Senhor, continue trabalhando até que ele te mude de lugar. Esse lugar não é fixo. Claro, muitas vezes o irmão começa como porteiro da igreja e pode chegar até o pastorado? Pode, qual é o problema? Nenhum. Mas sempre obediente ao Senhor, porque nem todos são o quê? Porteiros, e nem todos são pastores. Nem todo mundo toca na banda e nem todo mundo canta no coral. Então, para isso existem diferentes dons que o Senhor tem dado e cada um deve estar utilizando aonde o Senhor o colocou. Então, quando você for fiel a Ele, onde Ele te colocou, continuo fiel a Ele. E naquele lugar onde Ele me colocou, com certeza Ele vai te honrar e vai honrar você em seu serviço para o reino de Deus. De forma nenhuma Ele vai te abandonar. Ele vai chamar, Ele não vai capacitar e vai deixar você a aprender sozinho. Não tem isso na palavra de Deus. Ele vai chamar, nós vamos responder sim, eis-me aqui, Senhor, e depois Ele vai capacitar. Então, ser salvo não é o fim da estrada. Ah, agora estou salvo, pronto, aleluia, glória a Deus. Não. Ser salvo é o início de um longo e sublime caminho com o Senhor. Esse é que nós devemos pensar. Ah, já estou salvo mesmo? Ah, aleluia, então já não vou trabalhar mais, porque eu já passei dos 60. Ah, não tem isso, nem dos 30, nem dos nenhuma idade. Então, sempre é tempo para continuar nos caminhos do Senhor e com o Senhor. O segundo ponto também, o seu chamado é particular. Podemos notar nesse texto que nem Zebedeu, nem os servos e nem nenhum dos outros pescadores receberam um chamado. Ele chamou particularmente a esses 4 homens. Então, o nosso chamado é sempre pessoal e particular. Por quê? Em um relacionamento entre o Senhor e a pessoa com quem Ele está chamando e usando. Nós temos sempre um relacionamento pessoal e particular. Não é comunitário com o Senhor, não. Então, Ele nos chama e transforma o nosso coração para segui-lo e servi-lo com alegria. Por isso que nós louvamos que o Saulo foi transformado em um Paulo. Então, Ele nos chama, aí Ele transforma o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso querer, e Ele nos guia para segui-lo e servi-lo com alegria. E também nos capacitando para a boa obra. Ah, mas eu não sei fazer isso. Você não sabe fazer isso, mas o Senhor chamou para fazer isso? Então, vamos devagar, e Ele vai capacitá-lo. Agora, se você pensou que o chamado era para ir para a direita, você foi para a esquerda,
aí, aí é impossível, não? Já está em sentido oposto à vontade do Senhor. Então, o chamado do Senhor também é público, ou seja, somos chamados para proclamar publicamente o amor e a salvação do Senhor Jesus. Nada de confidente. Se nós tivermos, o nosso dever é viver uma vida limpa, íntegra e santa para a glória de Deus. E isso publicamente, dentro das quatro paredes, como a gente diz, da igreja, se torna mais fácil. Eu quero viver, se torna mais fácil. Muitas vezes, dentro da igreja, também existem as ovelhinhas desgarradas, para não falar outra coisa. Então, nosso dever é viver esta vida em santificação, em integridade e para a glória de Deus, aonde eu estiver. E, com certeza, nós sabemos que nós não podemos esconder a luz do Evangelho debaixo da mesa, e sim colocá-la no mais alto lugar para que brilhe em toda a sua força. O Evangelho está aí. Muitas vezes nós falamos uma palavra só, ou duas ou três. Não precisa uma pregação. E a pessoa acaba reconhecendo que é pecador e procura uma igreja. Então isso é o quê? É o Senhor que te capacitou para fazer isso. Se Ele chamou para este lugar na obra, permaneça ali fazendo aquilo que Ele quer. Então, colocar a nossa salvação, a luz do Evangelho, em um lugar na nossa vida que brilhe alto, com toda a sua força, para que o Senhor possa obter maior glória. Então, não para esconder o Evangelho, nem ser, como muitos dizem, agente secreto do Senhor Jesus. Não, não é para isso. Apareceu a oportunidade, fale 1, 2, 3, 5 palavras, mas fale. E com sabedoria e no tempo certo. Como o Senhor, como nós vemos, no lugar certo. Então o Senhor nos aceita como nós somos. Então Ele aceitou aqueles homens, talvez com pouco estudo. Mas Ele aceita como nos aceitou como nós somos. Ele nos salva por sua graça e nos capacita para o seu serviço. Então, Ele não faz acepção de pessoas. Eu devo vir como eu estou. Primeiro eu preciso fazer isso. Não, primeiro não precisa fazer nada. Primeiro você precisa do reino de Deus. Obediência à palavra. Aí depois as outras coisas serão acrescentadas. Muitas vezes nós queremos fazer o contrário. Não? E, em quarto lugar, a salvação é de graça. Sim, mas geralmente nós devemos deixar para trás alguns benefícios temporários deste mundo. Então, aqueles pescadores já deixaram as suas redes, que era o quê? Era o local, era como nós dizemos, o ganha-pão, era de onde eles tiravam o seu mantimento, do seu lar, da sua família. Mas eles deixaram. Mas eu não posso deixar. Bom, se você for chamado, se você tem certeza que o Senhor está chamando, tem que obedecer. Infelizmente, é desta forma. Infelizmente, para muitos. Mas, graças a Deus, para aqueles que obedecem. Então, devemos deixar para trás, como eu disse, alguns benefícios temporários deste mundo. Então, às vezes nós deixamos amigos, e, agora aquele lá virou crente, aquele lá agora é isso, então, deixa esses amigos. Algumas vezes parentes, que tem na vida de muitos, e já ouvimos muitos testemunhos, de pessoas que você passa a ser um cristão, um pouco mais, como dizem alguns, mais fervoroso, então esses parentes se afastam de você. Então, nós devemos deixar essas pessoas para seguirem ao Senhor. Esta é, com certeza, a melhor coisa, melhor atitude que nós devemos deixar. E também os zombadores da palavra de Deus, deixa essas pessoas nos seus caminhos. Com certeza, orem por eles, que devemos orar por todos. Então,
esses pescadores abandonaram as suas redes, deixaram tudo para trás, pois agora, com certeza, Jesus vale mais para eles do que todos os bens materiais, porque senão eles não teriam deixado. Então não temos registro de que Tiago, André deixaram as redes e voltaram para lá e não fizeram mais nada em prol do evangelho. Não que eles não pescassem, continuassem pescando. Isso eu não sei dizer, mas que eles trabalharam para a obra do Senhor, sim, com certeza, a sua vida toda, depois do chamado do Senhor Jesus. Então, somente quando o Senhor Jesus se torna mais precioso para nós do que as pessoas, por isso que nós louvamos, precioso para mim é Jesus, porque quando ele se torna mais precioso do que as pessoas, amigos e benefícios materiais, aí então é que seremos capazes de prestar o serviço com a qualidade que ele merece. Agora, se eu fico 90% me dedicando aos afazeres do mundo e 10% à obra do Senhor, tem alguma coisa que não está correta. Então, quando o Senhor é o mais precioso para mim, eu vou buscar agradar ao Senhor. Eu vou trabalhar para o propósito que o Senhor tem me concedido, a minha obrigação de fazer aquilo que Ele está me capacitando. Então, se eu fizer desta forma, se o Senhor o que mais importa é fazer a obra do Senhor, então eu vou prestar um serviço com qualidade e a qualidade que esse serviço de trabalhar na obra do Senhor merece. Então, muitos gostam, muitos tiram diploma e depois nós sabemos e vemos o que acontece. Por quê? Porque o Senhor às vezes nem chamou ele que resolveu, por conta própria, querer fazer algo na obra do Senhor. Existe? Sim, existe. Mas graças a Deus que o Senhor até esses ainda capacita. Então é importante saber que o Senhor trabalha em tudo e em todos. Então, quando o Senhor nos chama, Ele não busca pessoas para um debate. Então vamos ver o que nós vamos fazer. Não, Ele já busca pessoas para obediência e início imediatos. Então, o Senhor falou, segue-me. Ele seguiu, ele levantou e saiu. Ele não foi, não, deixa eu voltar lá na minha casa, deixa eu enterrar os mortos em uma outra passagem. Então ele falou, não. Então você não está capacitado, não deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Ou seja, aqui o Senhor quer de nós que sejamos prontamente obedientes àquilo que Ele nos chamou. Então, esta deve ser a nossa atenção para o chamado do Senhor. Ele não quer que venhamos, claro, como eu disse, eu fui pessoa que rejeitei por muitos anos o chamado do Senhor. Existem muitos que recebem prontamente o chamado do Senhor e trabalham na obra, com alegria, mas outros, muitas vezes demoram. Então, o chamado do Senhor traz consigo mudanças poderosas na vida de todos aqueles que são realmente por Ele chamados. Então, nós fomos por Ele, no versículo que nós lemos na semana passada, nós fomos por eles chamados, lavados, purificados e justificados, ou seja, completos. Não está faltando mais nada que eu possa fazer ou que alguém possa fazer. Então, fomos chamados, depois lavados, purificados, justificados e temos, então, a salvação e a vida eterna. Todo aquele que encontrar e responder ao chamado do Senhor, nunca mais será o mesmo. É o que nós sabemos, que Saulo era perseguidor da igreja, mas foi transformado em um Paulo quando ele conheceu verdadeiramente a Cristo. Ele proclamava a palavra do Senhor. Ele proclamava o Antigo Testamento. Claro, não existia um novo. Mas ele proclamava de forma errônea. Aí ele teve um encontro com o Senhor
e nunca mais foi o mesmo, e sabemos que ele mudou completamente de vida. A nossa conclusão desse texto, que pode ser mais, mas quando o Senhor Jesus passou por aqueles homens, eles estavam trabalhando. Então, é bom atentarmos para esse detalhe na nossa vida. Não espera ficar aposentado como eu. Lançando redes e restaurando redes. Um lançava suas redes, os primeiros dois, os segundos, estavam restaurando as suas redes. Então, se você não lançar a rede, você não vai pegar peixes. Então, a rede para nós é o Evangelho, porque ele falou, vou transformar vocês, pescadores de peixes, em pescadores de homens. Então, nós não fomos chamados para pegar peixe, nem, a não ser que a pessoa seja até pescador na vida real. Mas somos chamados para pescar almas. Então, se você também não consertar as redes, você perderá muitos peixes. Então, temos que ter uma vida íntegra, reta diante de Deus, para que possamos levar a palavra a outras pessoas e com eficiência, com alegria, em obediência ao Senhor. Então, eles também, como você e eu, eles estavam ocupados em seus afazeres, mas responderam ao chamado do Senhor Jesus e foram transformados para sempre e para a glória de Deus. Então, aprendemos também nesse texto que quando entregamos tudo nas mãos do Senhor, Ele fará prosperar. Ele, não sou eu, mas eu tenho que entregar nas mãos do Senhor aquilo que Ele requer de mim: obediência, fidelidade, humildade. Então, Ele vai fazer prosperar, como temos aqui irmãos que sabem que o Senhor os tem feito prosperar, pois eles têm também, o Senhor também tem preparado uma grande recompensa para aqueles que aceitam e respondem ao seu chamado. Então é a certeza de todo cristão a presença do Senhor na vida eterna. Então, o chamado do Senhor é para todos, porque Ele quer que ninguém se perca. E se você ouvir, não sei quem nos vê pela internet, mas se você ouvir a voz do Senhor te chamando, responda com um alto e bom som: sim, eis-me aqui, Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém. Então vamos orar, meus irmãos queridos. Para encerrar, agradeço a presença de cada um nesses momentos e que o Senhor esteja abençoando o dia e a noite de cada um. Ó soberano de Deus e Pai, justo e santo, que tem nos chamado e por causa do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, do teu Espírito Santo que tem tocado no nosso coração, nós respondemos com um sim e permanecemos, Pai, fazendo aquilo que é a nossa obrigação e o nosso dever, proclamar esta palavra com alegria no coração e que outros e que muitos possam conhecer a Cristo Jesus como nós conhecemos e ainda com muito mais intimidade com o nosso Salvador Jesus. Pai, também nós te pedimos a tua presença em cada lar, cada família, desses que estão conosco, aqueles que não puderam estar conosco, aqueles que nos veem pela internet, Pai. Cada lar, cada família seja por ti abençoado, guardado, protegido e santificado. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós te pedimos e te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. Amém. Senhor Jesus, Deus vos abençoe e guarde no precioso e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Desculpa, irmãos, tem muito calor, não, muito frio.